Para mim é um privilégio estar falando a vocês nesse momento. E certamente eu acho que essa iniciativa da associação de trazer os seus líderes para receber inspiração, motivação e capacitação é a melhor dinheiro aplicado destes vocês. No último ano eu estive com o pastor Mota e fiquei muito impressionado com um grupo de evangelistas ali, tanto que trouxemos alguns para dar testemunho ali na mesa da união sobre o que vocês têm feito. Tem essa história abnegada que tem ido a vilas, a cidades e tem plantado a igreja de Deus, expandido o reino de Deus. Louvado seja o nome de Deus por isso. Nessa manhã eu quero finalizar com uma pequena mensagem, porque muitos andam como agora aplicar todos esses conhecimentos, todas as orientações que foram dadas. Então eu escolhi aqui uma passagem da Bíblia para vocês, que está no livro de 2 Reis. 2 Reis, no capítulo 3. Capítulo 3, vamos ler aqui os versos 16. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Em outras traduções dizem, muitas covas. Não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. Aqui está uma história interessante. Se você ler aqui, o fundo desta passagem aqui. Mas aqui conta a história, especialmente no verso 9, que 3 reis estavam aliados. 3 reis bem equipados para a guerra, para subjugar um reino chamado Moabe. E então, no momento do ataque, a ofensiva ficou paralisada. O ataque adiado, porque as tropas ficaram desmotivadas por um simples detalhe. O detalhe é, não tinha água. Acabou a água. E vocês que moram em São Paulo têm água. E vejam, uma folha seca numa ventania, ela não é menos instável do que um exército, 7 dias, ficar sem uma única gota de água. E então, esses reis, esses monarcas, os 3 reis, podem organizar um conclave, mas uma coisa eles não podem fazer, eles não podem comandar as nuvens. Não adiantam as armas, não adiantam as estratégias, não adiantam as orientações, porque não havia água. E aqui no versículo 10, as circunstâncias pelo seu revés. Ele disse o seguinte: ai, o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Quando muitas vezes nós somos bem-sucedidos em nossos esforços, estratégias, métodos, às vezes nós atribuímos errado. Geralmente nós culpamos circunstâncias ou culpamos a Deus. E então, no verso 11, nenhum profeta para que o consultemos o Senhor. E então disseram, tem aqui Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E agora nós batendo a porta da tenda de Eliseu. Ora, Eliseu, que derramava água nas mãos de Elias, agora tem 3 reis esperando o seu conselho na porta da barraquinha. Sabe, nenhuma deferência antes. Ele não havia sido convidado para ser o capelão das tropas do rei. Ele seguia o exército como uma espécie de voluntário. Mas Deus sempre sabe trazer em evidência os seus instrumentos. E agora os 3 que Eliseu faz, no verso 15... diz que Eliseu manda chamar um tangedor, ou seja, um tocador de harpa. Enquanto esse tocador de harpa coloca os dedos sobre o acordoamento, Eliseu fica relaxado, e o hino tal, ou o hino tal. E assim, cheio do Espírito, ele fala em palavras fortes, no versículo 16. Assim diz o Senhor, faça
neste vale, valas, e Deus vai encher. Amigos, aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, eu quero mostrar para vocês pelo menos 3 lições rápidas aqui. Eu quero mostrar para vocês, através da palavra de Deus, qual é a nossa situação como líderes, que vocês vão retornar para essas igrejas, o que os aguarda ali. Segundo, eu quero mostrar para vocês e em terceiro lugar, eu quero mostrar pela palavra de Deus, o que nós devemos esperar em 2016. Vamos então ao primeiro ponto. Qual é a nossa situação? A nossa situação, a nossa posição, total fraqueza. Total fraqueza. Este exército estava morrendo de sede. Este exército não poderia suprir as suas próprias necessidades. Ou seja, ou Deus ajudava a água. Um exército perde o poder de fogo, perde a mobilidade. Da mesma maneira, esta é a situação da nossa igreja. Queridos, os pecadores, eles são salvos pelo Espírito de Deus. Não é a retórica, não é a persuasão, mas é o Espírito de Deus que dá força e vida. Educar uma pessoa, fortalecer uma mãe que perdeu um filho, fortalecer os joelhos de alguém que está abandonando a igreja, ou fazer brilhar nos olhos do ateu a fé. Isso não é trabalho do Espírito de Deus. Então, sem água, o exército é derrotado. Agora, sem o Espírito Santo, o que acontece com a igreja? Nós somos como um navio encalhado na areia, quando que a maré volte novamente. Quando eu era menino pequeno, lá em Minas Gerais, eu costumava brincar numa praça, havia uma linha de trem, Rio-Bahia. Essa estrada de ferro saía da Bahia, uma velha locomotiva que eles colocaram ali na praça para ser uma espécie de museu. Quando eu era menino, eu entrava dentro daquela locomotiva, eu apertava todos os botões, puxava todas as alavancas. Eu sabia que nada iria acontecer, porque por um simples... E a nossa igreja, muitas vezes, com todos os seus planos, com todas as suas engrenagens, sem o poder do Espírito, é como uma peça de museu. Há ali o trilho, mas não há avanço. Mais enfatizar no final desse concílio, do que o que o Senhor Jesus Cristo disse: sem mim, nada podeis fazer. Essa é a nossa situação. Segundo ponto, o que nós devemos fazer? Você que recebeu, o profeta não disse, saiam aí com uma forquilhazinha, já viram que no passado eles saíam com uma forquilha? Saiam com uma forquilha buscando água. Não, isso está fora disso. Faça o quê? Valas, pegue pás, cavem buracos, façam valetas, a bênção vai vir. Façam valetas. Então, se você quer aguardar a bênção do Espírito de Deus no crescimento da sua igreja, então você tem que preparar a sua recepção. Se algum dia você for ao Nilo, ao Egito, você vai ver que o rio Nilo, ele deixa um rastro de verdura atrás de si, ao longo, na margem direita. Quando chega no mês de junho a outubro, é o período da inundação. Nesse período, porque eles dividem em 3 períodos: a inundação, o cultivo e a colheita. Na inundação, na vazão do Nilo, você vê os egípcios fazendo recipientes, valas, tanques, porque eles sabem que se eles não prepararem, a vazão do Nilo será nada para a colheita daquele ano. Você já viu aquele texto: larga o espaço da tenda, estica as cordas, e então transbordarás à direita e à esquerda. Agora, não haverá transbordamento se você não esticar as cordas, se você não alargar de maneira prática. De que maneira podemos abrir covas? Alguns de vocês têm habilidade para pregar, são bons pregadores. Então, eu gostaria que você abrisse covas. A palavra de Deus não foi pregada. Faça preparativos já. Organize equipes. Alugue salões se necessário for. Mas faça covas e Deus vai encher.
Alguns outros de vocês têm habilidade na escola. As escolas sabatinas fossem abertas e Deus vai encher. Ou quem sabe outros cristãos, líderes inteligentes, podem abrir reuniões nas casas ou pequenos grupos em bairros onde não há presença da igreja. Deus vai encher. Agora, sabe, meu querido, nós temos que fazer esse trabalho com urgência. Logo. Não deixe para abrir essas covas no mês que vem. Muitas igrejas têm perdido a bênção de Deus por causa. Quando acabar esse concílio, chegar em casa, comece logo os preparativos. Comece a cavar as covas desse local. Comece a planejar. O inferno nunca tem pausa. Faça covas de maneira ativa. Por alguns poucos tempos eu servi ao exército. E ali eles pediram que abrissem trincheiras. Isso não é trabalho para moleirão. Você sabe que já se viu. Vou dizer para você uma coisa. Eu acredito de todo o coração no poder do Espírito Santo. Mas eu não acredito na ociosidade humana. Quilômetros de distância um do outro. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, e Deus deu o quê? O crescimento. Agora, eu penso que Deus recusa o crescimento. Não há um Apolo regador. Então, faça covas. Agora, veja que interessante. Veja como Deus opera. Elias precisou de água. O que foi que aconteceu? Uma nuvem foi vista no Carmelo, ouviu-se o ruído de chuva e desceu o aguaceiro. Assim foi a água com Elias. Mas quando Eliseu pediu água, diz o versículo, nenhum vento e nem chuva. Provavelmente a água veio de onde? De baixo. Eu quero dizer que Deus não está preso a uma só forma de operação. Deus não está, é que esse ano está dando destaque, meu talento é meu ministério. Num distrito, Deus pode operar de maneira poderosa com séries evangelísticas. No outro distrito, Deus pode operar de maneira maravilhosa com duplas missionárias. Mas um fato que eu quero destacar para você é o que está no final do versículo 17. Lá diz o seguinte: as bênçãos, vosso gado e os vossos animais. Quando você ora, quando você prepara, Deus tem dilúvios de bênçãos para a sua igreja. Grave essa passagem bíblica que você já conhece, quero relembrar. Com fartura, com abundância também, o quê? Ceifará. Faça covas e Deus vai enchê-la. E eu quero finalizar aqui mostrando para vocês o que nós devemos, na mente daqueles líderes, o que eles queriam eram metas de sobrevivência. Eles queriam apenas suprir, não pensa como nós pensamos. Olha o que Deus diz no versículo 18. Ele diz assim, isso é pouco aos olhos do Senhor. É pouco aos olhos do Senhor, de maneira que Ele também entregará Moabe nas suas mãos, e as cidades fortificadas, e fique satisfeito com o que Deus fez em termos de salvação de almas na sua igreja. Seja grato, mas buscando mais. O coração de um líder tem que ser insaciável como túmulo, sempre querendo o quê? Mas, se Deus lhe deu 10 almas esse ano, seja grato, mas esse ano passado, seja grato, mas peça a Deus 50 almas nesse ano com a graça de Deus. Seja como a sanguessuga de Provérbios que tinha 2 filhinhas. E se você pedir a Deus, Deus vai o quê? Dar. Esse ano de 2016, use o lema de Guilherme Carey. Faça grandes coisas para Deus. E pela fé, espere o quê? Anote esse verso esse Salmo 81, 10. Esse era o verso principal de George Miller. Ele dizia, esse verso diz, abre bem a sua boca e eu vou enchê-la. Então, Deus tem dilúvios se você estiver disposto a fazê-lo. Sabe, queridos, hoje os moabitas estão audaciosos. Os moabitas de romanismo, do espiritismo, e se a igreja dormir, nós vamos perder movimentos. Mas Deus quer que você faça grandes coisas para Ele.
Eu finalizo nessa manhã de maneira intercessória por algum líder, porque eu sei que nessa manhã tem aqui alguns líderes que vieram a este concílio cheio de expectativas. Você vai começar, mas no seu coração existem valas, recipientes abertos de grandes expectativas para o ano 2016 em termos de crescimento da igreja. Se há aqui alguém que está começando este ano, sua influência em preparar para o crescimento da igreja de Deus, fique em pé, eu quero orar por você nesta manhã. Amém. Chamada mensageiro. Deus tem confiado a cada um de nós a tarefa de sermos mensageiros para Ele. Queridos, nós estamos atravessando uma grande crise neste mundo. Crise no país, crise financeira. Eu tenho para mim que o ano passado foi um ano, em parte, por causa da instabilidade das pessoas neste país. E a instabilidade vai aumentar este ano. Isso é positivo, porque nós temos uma mensagem para tempo de crise. E este é o ano, mais do que nunca, é o ano que nós temos que fazer valas, covas, e pela fé esperar que Deus... Vamos cantar esse corinho, Sou Mensageiro. E ao cantarmos esse corinho, provavelmente tem aqui um ancião que esteja cheio de expectativa, de muitos planos e de realizações. Deixa eu orar por você nesta manhã. Vou pedir você para vir aqui à frente. Os demais, vamos cantar aqui. Não tenho motivação, eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão, consigo ainda, Jesus, buscar os meus joelhos dobrar e orar perante Deus, me inclinar, chorar e abrir o meu coração, e abrir o meu coração. Já posso ver o sol brilhar, o vento e a paz vem soprar. Sem hesitar, irei sair, de meu Jesus vou falar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor, ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor, ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Deixa eu orar com vocês. Senhor nosso Deus, nessa manhã, ao finalizar este concílio, temos aqui vários líderes que foram empossados, que carregam sobre os seus ombros a tremenda responsabilidade de liderar o crescimento da sua igreja. Muitos deles reconhecem que não têm habilidades ou não têm os dons necessários para realizar a tua obra.
e reconhecendo a nossa necessidade, tal como aquele exército num deserto sem água, a nossa primeira necessidade é o Espírito na vida destes homens. Que o Senhor possa capacitá-los, que o Senhor possa abençoar a família de cada um deles, que mesmo em tempo de crise, eles possam prosperar estando envolvidos no teu trabalho. Queremos, Senhor, ao sair daqui, nos comprometer ao chegar em nossos distritos, a fazer covas necessárias a treinamentos, organizar, capacitar pessoas, para que o Senhor possa, de maneira poderosa, usar, seja quais forem os métodos que usamos, dá-nos sempre uma visão mais ampliada do teu trabalho. Muitas vezes temos apenas metas de sobrevivência, mas ajuda-nos a vermos que o Senhor tem muito mais para darmos grandes coisas das tuas mãos. Que o ano de 2016 seja o maior ano na conquista de almas na história da Associação Paulista Oeste. Líderes desta igreja, o pastor Acílio e seus auxiliares, e que esteja à frente da tua igreja, provendo os necessários recursos para que essa tua igreja avance. E essa é a nossa oração nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.